Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo, onde esta cidade nasceu. Bem, boa tarde também aos assinantes da Claro TV e da NET TV, que agora nos acompanham. Eles têm o canal do Boi lá na sua rede. E lembre-se que você pode assistir essa entrevista tanto pela TV como pelo Facebook. E uma semana depois, esta entrevista vai para o YouTube. E lá ela fica, no que se costumou, se convencionou chamar, fica lá na nuvem, né? Você pode linkar para os seus amigos, rever, enfim. Bem, o assunto não podia ser melhor, na minha opinião, porque eu gosto disso. Nós vamos falar de comida. Eu dou risada que eu sou passo-para. Nós vamos falar de comida, de maneiras de se alimentar, enfim. Ao meu lado, sempre simpática, é sempre um prazer recebê-la, porque ela é uma mulher internacional, passa parte do ano no Brasil, parte do ano no exterior. Olha que chique. Trata-se da nutricionista e gastronomista Licínia de Campos, que vocês já conhecem aqui do programa muito bem. Licínia, muito boa tarde, muito bem-vinda. Welcome to São Paulo, este caos. Não, eu não sou welcome na minha terra, né? Eu sou welcome no seu programa e eu me sinto muitíssimo bem-vinda todas as vezes. Mas é sempre muito bem-vinda. Eu queria no programa de hoje, eu tenho lido as suas receitas que você põe no Facebook, outro dia eu recebi no WhatsApp alguns pratos e tal. Eu noto nas suas comidas que sempre tem um produto, digamos que não é usual na mesa do brasileiro. Ou você faz de alguma maneira diferente. O que é isso? Uma fusão. Uma fusão. Fusion que chama? Como é que explica isso para nós? É uma fusão sem confusão, tá? Muito bom. Porque aqui nós temos mais confusão do que fusão. Mas... Exatamente. Então, o que eu procuro fazer é que as pessoas aceitem aquela comidinha da mamãe, da vovó, da titia, aquela coisa tradicional, mas com um toque diferenciado, um toque mais moderno. E geralmente com alguma função orgânica, alguma função saudável, tá? Então, vamos dizer que eu procuro ir para um lado mais vegetal do que para o lado proteico, tá? Não abandonando a proteína, porque o brasileiro ama proteína. Haja visto que todo brasileiro no fim de semana faz o seu churrasquinho, faz questão da sua carninha, né? Então, depois de escrever 12 anos para o Serviço de Formação da Carne, eu não ia abandonar a proteína, né? Então, a proteína entra na composição do cardápio, mas sempre com uma funcionalidade, né? E um cardápio bem diferenciado, que sacie não só a nossa parte de necessidade orgânica, como sacia a alma. Porque o grande problema das pessoas que ficam obesas é porque elas comem por impulso, sem sentir o gosto da comida. E daí você sacia o teu corpo, né? Como diria popularmente, você enche a pança, mas você não sacia a alma. E quando você não sacia a alma, você fica o dia inteiro atrás de alguma coisinha. Ai, eu tô com vontade de comer uma coisa, não sei o que é. Porque você não saciou a sua alma. Então, precisa ser uma refeição que te sacie, tanto física quanto espiritualmente. Mas eu noto nas receitas, aquelas que você põe no Facebook, tem um quê assim de chefe de cozinha. Sim, sim. Tem um charme. Na verdade, eu sou uma chefe de cozinha, mas eu não gosto de me chamar chefe de cozinha, porque eu não estou lá ralando o umbigo no fogão, né? Eu costumo mais ficar na parte operacional, na parte administrativa, mas agora, com essas marmitinhas saudáveis que eu venho fazendo,
eu tenho, sim, participado ativamente da parte do preparo das marmitas. Então, essa minha parte de chefe eu curto muito, eu curto demais essa parte, né? Uhum. Então, você falou da marmitinha, isso é aqui no Brasil, porque a Licínia vive aqui, um pouco fora do Brasil. Se alguém se interessar em ver cardápio, que endereço que é? Pode entrar em já contato comigo pelo Facebook ou pelo meu celular, tá? E daí a gente faz a entrega domiciliar, tá? A minha ideia seria entregar todo dia in natura, mas não tenho condições ainda operacionais. Então eu estou entregando o kit de 5 pratos, de segunda a sexta, congelados, tá? Em porções individuais e a refeição completa. E cada dia da semana com um tipo diferente de alimento. Então, um dia é carne, outro dia é peixe, outro dia é frango, outro dia é embutido, outro dia é suíno e assim vai. Então, uma alimentação bem variada. Eu vi que é variado e sempre tem muito legume, ou vegetal, não sei o que. Sempre, sempre. Tem. Sempre tem. E assim, legume e verdura, mas com gosto, com sabor, com tempero, que você curta comer. Não é aquele negócio de cozinhou na água com sal e botou um azeite por cima e tudo bem. Não é assim. São, inclusive, temperos diferenciados. Eu gosto muito de ervas. O Brasil é um país rico em ervas. Então, eu procuro temperar com ervas, enfim, despertar o paladar da pessoa, que é o mais importante. Uhum. E isso aí você pode pedir, você entrega semanalmente. Entrego semanalmente. E se for 2 pessoas, 3 pessoas, pede o dobro. Se forem 2 pessoas, a gente pode fazer a marmitinha para 2 em vez de para 1. Ah, tá. É interessante, gente que não tem quase tempo de ficar em casa. E se for criança, a gente faz uma marmita especial. Para criança. Para criança. Só que criança paga também. Me conta uma coisa, tem uma parte na tua especialidade que eu gosto muito, que é essa coisa de administrar, seja restaurante, seja o que for. Eu me lembrei daquele famoso cozinheiro Anthony Bourdain, que já se foi, que o primeiro livro dele, Cozinha Indiscreta, sei lá como é que chamava, eu li. E nos Estados Unidos, que você conhece bem, tem alguns restaurantes, não sei se são todos, você chega e o garçom, a garçonete, today we have the plate of the day, né? Hoje o prato do dia é isso, aquilo, aquilo. O Bourdain, que era maluquíssimo, ele dizia no livro dele que o prato do dia era o seguinte: o cozinheiro, o chefe, ia lá olhar e falar, esse Isso peixe vai vencer amanhã. É assim mesmo. Com certeza. Quando eu li, nunca mais aceitei plate of the day. Ou então tem alguma promoção. Tem alguma promoção ou do supermercado ou do fornecedor. Tem alguma promoção que é interessante porque o preço abaixa. Então, os custos abaixam, né? Então, você encaixa isso. E daí você chega para o garçom, porque o garçom, na verdade, não serve só comida. Ele é um marqueteiro, ele vende. Isso. Então, você chega para o garçom e fala, olha, esse prato é feito assim, assim, assim. Vê se você consegue encaixar. E daí é uma parceria, né? Não, aqui nós vamos para o intervalo. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, pelo menos tem. Eu já aproveitei 1 ano ou 2. Tem, não sei se é Semana do Suíno, numa rede aí, Pão de Açúcar ou o que seja. Acho que são em todos, São Marché também. Você encontra todos os cortes de suíno, ou muitos cortes de suíno, fresco, né, in natura, e o preço 20% e 30% mais baixo. É a farra do suíno na minha casa quando tem isso. Converso com a nutricionista e gastronomista de Sines de Campos. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Boa tarde, assinante, claro, né? TV Canal do Boi, Facebook, e vocês todos. Eu converso com a nutricionista e gastronomista de Sines de Campos sobre essa maravilha que é. Eu sempre lembro quando a Licínia vem
da linha fina que tinha, né, embaixo da revista Paladar, né? Comer bem é a melhor vingança. A Licínia é uma enciclopédia de como comer bem os pratos que ela faz. Então, eu estava Não, mas comer bem, deixa eu dar uma parte aí. Comer bem não significa comer sofisticado. Comer bem significa comer bem em qualidade de ingredientes e em qualidade de técnicas de preparo. Essa segunda parte eu sou um zero à esquerda. Técnicas de preparo. Então, mas eu queria te perguntar, já perguntei fora do ar, mas o telespectador vê. Eu, por exemplo, costumo comprar algumas coisas, carne bovina, carne suína, peixe, enfim. E às vezes eu compro mais e congelo, levo para casa e ponho no freezer lá. E veio um rapaz aqui da área de pescado, de tilápia, né, da São Peter famoso aí, e me disse que quando você quer congelado, compre congelado, porque o congelamento profissional é melhor que o nosso, é isso mesmo? Brecht, porque industrialmente se congela a temperaturas baixíssimas, tipo menos 50, menos 60 graus, que é o supergelamento. E um freezer doméstico pode chegar no máximo a menos 25, mais abaixo do que isso não vai. Então, nessa temperatura específica, vai haver formação de cristais de gelo. E esses cristais de gelo, no descongelamento, rompem as células e provocam a perda, não só dos sucos do paladar, como do valor vitamínico e nutricional. É mesmo? Olha Sim. como eu errei tantos anos. Esse é o grande problema de gente, de friseira que vai na sua casa e faz um monte de congelado e enfia dentro do freezer. Ao descongelar, como não foi bem feito esse congelamento, há perdas de sucos. E daí o grande preconceito, grande resistência de algumas pessoas ao congelado. Ai, congelado não tem gosto. A comida congelada não tem o mesmo gosto da fresca. Quando feita dessa forma, realmente altera totalmente. Minha sogra, ela, de certas coisas que ela congela, ela pega um tapazinho de vidro, digamos assim, com a tampinha de plástico, mas ela põe um papel alumínio, assim, porque diz que forma gelo, para não formar gelo. São tais cristais de gelo. Mas a baixa temperatura é outro papo. É outra né? conversa. É outro papo. Tanto que existe uma aparelhagem moderna chamada Blast Chiller, que ele traz o alimento de 80 graus a 3 graus Celsius em 1 hora e meia. 80 negativo. Uau, é rápido, hein? Super rápido. Então, tem também, isso é uma outra questão que eu vou te perguntar, tem também fornos e coisas hoje que chegam a 300 graus, é uma coisa, a gente em casa não consegue fazer nada igual. Não. Mas eu lembrei de você, e aliás, agora que você está no Brasil, se acontecer algum, eu vou te convidar, se você quiser, você vai. Teve um menino aqui que até está participando de um programa, não sei se é no SBT, Barbecue, alguma coisa. É um show desses de comida. Ele é churrasqueiro. Você trabalhou no serviço da informação da carne, então você deve conhecer bem. Eu fui a um churrasco, sabe o que esse cara assou? E eu nunca comi uma carne tão gostosa. Ele fez na grelha a 100, ele fez na grelha diafragma, que é uma peça fina. Ele fez todas as carnes dianteiras ficaram super com sumo e muito macias. E eu não sabia que isso era possível. Você sabia, né? O que eu posso responder para você é o seguinte. Existem 3 métodos de cozimento, tá? Cozimento seco, cozimento úmido e cozimento combinado, tá? Cozimento seco é aquilo que você faz normalmente no churrasco. Uma picanha, um bife de contrafilé, enfim, seco, tá? Um cozimento úmido numa churrasqueira seria uma costela, no qual você envolve em alumínio ou celofane de churrasco e deixa vaporizar e cozinhar úmido, ok? E cozimento misto é quando você tira a costela do celofane, do alumínio e põe na grelha para ele dourar, ok? A partir daí você faz qualquer coisa na churrasqueira, qualquer corte de carne,
se você usar essa técnica do seco, úmido e misto, qualquer coisa pode ser feita na churrasqueira. E fica bom? Sim, sim. Os americanos fazem muito peito bovino na churrasqueira. E peito bovino é duro pra caramba. Eu não sei, acho que não. É dianteiro, Não, assim também, né? Dianteiro, pensa bem, o boi tem, boi não só o boi, qualquer quadrúpede, tem a movimentação baseada nas patas dianteiras. Então, graças a isso, toda a musculatura dianteira é muito mais reforçada, é muito mais rija, tá? Então, é uma carne muito mais difícil de cozimento. E daí as pessoas não entendem disso. A grande maioria não sabe dessa técnica, que carne de dianteiro precisa de cozimento úmido, porque senão ela vai ficar rija. Não é carne própria, como uma picanha, ou um contrafilé, ou um filé mignon, que você põe a seco na churrasqueira, e é uma carne macia, então ela suporta muito bem a técnica a seco. Você, que tipo de carne, por exemplo, você gosta? A marmorizada, a que é a comum que a gente compra? Eu tenho idade suficiente. Quando eu era moleque, no açougue, as pessoas iam e falavam assim, me dá 10 reais de carne. Era qualquer carne. Você gosta de carne marmorizada, carne com gordura? Que carne que é a tua predileta? Olha, depende da intenção. Tá? Por isso que eu acho que não existe carne de primeira e de segunda. Existe Boi de primeira e boi de segunda. cozinheiro de primeira e cozinheiro de segunda. Tá? Se você não sabe preparar, você põe a perder um filé mignon. Então, depende do que você vai fazer. Os grandes cozidos europeus, principalmente os franceses, como um dub de boeuf, um boeuf bourguignon, são feitos com carne de dianteiro. Porque o dianteiro, pela própria irrigação sanguínea que proporciona a musculatura trabalhada, são mais saborosos, rendem um molho muito mais gostoso. Então, bourguignon é o que é, né? O outro eu não conheço, como é que é? dub de boeuf. O que é Dub de boeuf é tipo um cozido, vamos dizer. Tá? Um cozido da carne com vários legumes. É o que eu fiz essa semana, há 20 dias, no fogão a lenha. Eu fiz um cozido que tinha de carne, de proteína, que se chama, tinha, não sei, com 1,5 kg de acém em cubo, tinha uma costelinha de porco cortada no meio verticalmente, tinha linguiça curada, essas que tem aí, dessas marcas que a gente conhece, uma ou duas, e tinha paio também, tinha alguns paios. E o resto era legume. Tinha até aquele que parece um pepino, como é que chama? Machixe. Tinha tudo, couve, repolho. É assim que faz, é um cozidão. Sim. Cozido é o prato universal, né? Diga-se de passagem. Sim. Em todo lugar que eu fui tem um tipo de cozido. Cada país tem um tipo de tempero diferente, mas é um cozidão. em princípio é o mesmo. Olha, vocês estão ouvindo, eu estou ouvindo agradavelmente, adoravelmente, Licínio de Campos, nutricionista e gastronomista. O próximo bloco já é o último. Vou ser indiscreto. Quero saber o que ela faz lá nos Estados Unidos. Mas me aguarde, eu já volto já. Ok, estou de volta. Eu converso com a nutricionista e gastronomista Licínio de Campos. Conversa super interessante para mim, para você, para a dona de casa que fica cozinhando. Eu sou a dona de casa típica lá onde eu moro. Eu molho a barriga no tanque e seco no fogão, sabe? Aí não pega gripe, resfriado. Fica quente. Na verdade, podemos partir para outro tipo de conversa. Como lá onde eu moro é frio, mais frio que São Paulo, Licínio, o que eu tenho feito de comida à noite no forno, mas não é pela qualidade da comida apenas, é porque esquenta a cozinha, fica uma delícia. Com certeza, com certeza. Então, E aconchegante. Você tem passado um tempo nos Estados Unidos, um tempo aqui. O que você tem feito nos Estados Unidos? Bom, eu voltei agora em dia 1º de setembro, depois de ter ficado 6 meses lá, né?
Foi uma experiência incrível, maravilhosa. Sanford, a cidade que eu tenho ficado, é o paraíso na Terra, tá? É uma cidade idealizada porque é zero de criminalidade. É uma cidade que faz parte do que eles chamam de complexo de Orlando, né? Então, uma cidade rica, uma cidade que troca as flores das praças a cada 2, 3 meses, porque tem dinheiro. Então, é uma cidade maravilhosa. Você anda com o carro naquele tapete de asfalto. É muito 10, tá? Assim, quando eu tô lá eu sinto falta das coisas daqui, quando eu tô aqui eu sinto falta das coisas de lá. O mundo é assim, é complicado. Então, o americano é muito fechado, né? O americano é bem... ele tem medo de invadir a tua privacidade, então ele é bem fechado. Mas a partir do momento que você faz amizade com as pessoas, elas passam a confiar em você e é maravilhoso. Então, dessa vez, como eu não tinha visto de trabalho, e eu estava assim, subindo pelas paredes já, de ficar sem fazer nada, porque eu não sou uma mulher de ficar sem fazer nada. E daí eu achei uma ONG para trabalhar, que se chama Christian Helpers, e eles fazem entrega de caixotes de comida para necessitados. Então, como eu havia falado antes para você, nem o necessitado nos Estados Unidos é o mesmo do Brasil. Logicamente tem o negro, logicamente tem o latino chicano, mas a grande maioria que você percebe são de pessoas que perderam o emprego e temporariamente estão passando uma hora difícil, então vão atrás dos Christian Helpers, não só porque eles têm uma agência de emprego, como também fazem esse serviço de fornecimento de secos e molhados, tá? Perecíveis e não perecíveis. E daí eu ficava no almoxarifado, na despensa, que é maravilhosa, tem uma estrutura maravilhosa, são 20 ou 25 geladeiras, todas em aço inox, com tudo quanto é coisa que você possa pensar, fornecido pelo Publix. O Publix é um supermercado que iguala a qualidade, vamos dizer, de um pão de açúcar, é um supermercado um pouco mais requintado, um pouco mais sofisticado, e daí você fornece para as pessoas. Dentro do Christian Helpers você fornece carne de cordeiro, peru, frango de tudo quanto é jeito, carne de tudo quanto é jeito, bife ancho Mas que cesta básica maravilhosa! E daí tem tudo aqui, tudo aqui que meio quilo de macarrão, um pacote de farinha, bom, né? Não, vai também não perecível. Mas, por exemplo, todos os bolos, tortas e pães que não são vendidos no dia, o Publix manda para eles e eles fornecem para as pessoas. Frutas da melhor qualidade, cereja, pêssego, uva, e o que você pensar. Então, a hora que as pessoas necessitadas recebem aqueles caixotes, porque no mínimo recebem 2 caixotes dessa altura assim, a pessoa tem uma cara de felicidade. Nossa, isso é tão gratificante, tão gratificante. E daí também foi gratificante no sentido de que vinham muitas pessoas falando espanhol, e daí ninguém na cozinha nem na ONG falava, então chama a Licínia, que ela fala espanhol. E daí eu ia lá falar com a pessoa, saber das necessidades, se tinha criança, se não tinha, enfim. Então foi muito legal. Isso como voluntária? Voluntária. Voluntária em termos hash. Porque o primeiro dia que eu trabalhei, né, eu trabalhava das 9 da manhã a meio-dia, mais ou menos, tinha dia que eu ia um pouquinho mais, porque não tinha quem ajudasse. E daí eu indo embora, a moça, a chefe, me chamou e disse,
Não, você está esquecendo, você tem direito a levar 2 sacolas de alimentos para sua casa. Como assim? Eu não vim trabalhar esperando algum retorno. Não, não, você trabalhou, você tem direito. Você vai e pode pegar uma sacola de carnes e outra sacola do que você quiser. Ah, que legal. Então, o Rolf ficava um pouco bravo comigo. Ele dizia assim, você está tirando da boca de quem precisa. Nós dois não precisamos. Então, ele ficava um pouco bravo. Então, eu não levava quase coisa para casa, né? Eu levava uma coisinha ou outra mais selecionada, mais diferenciada, mas não levava muita coisa. Mas tem pessoas que vão trabalhar porque elas ajudam os outros e ajudam a si mesmas. Claro, que também está em necessidade, você ajuda. Agora, essa relação que você falou de ver a alegria das pessoas, isso faz um bem danado para a alma, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Sim. Você sente que você está ajudando alguém, né? Não, é muito legal isso, muito legal. E daí eles têm uma agência de emprego que recoloca as pessoas, então isso também é muito legal. Então, eu achei que a questão do desemprego estava mais grave lá para aquela região de carro e tal, não para o sul dos Estados Unidos, que nem ali é Flórida, né? Eu coloquei só para pesquisar mercado, eu coloquei meu nome dentro de uma agência e de um site nos Estados Unidos. Menino do céu, o que choveu de emprego? O que choveu de emprego? Agora, não sei se realidade ou não, porque eu não fui a fundo, ok? Mas lá não tem esse preconceito, porque a maioria, a faixa etária média é 80 anos. Então, mesmo as pessoas que ajudavam na cozinha, a grande maioria das mulheres eram faixa de 70 para cima. Cara, acho que eu vou mudar para os Estados Unidos. Nosso tempo acabou, Licínia, infelizmente. Bom, ó, o Facebook é Licínia de Campos. Licínia de Campos. O e-mail também é liciniadecampos.com. A liciniadecampos@uol.com.br. E olha, dá uma olhada aí no Face ou lá, porque os pratos são muito interessantes. Não está no Licínia de Campos, está no Cardápios Licínia de Campos. Que é outra página. É. Então, ó, dá uma olhadinha, você vai gostar, tá bom? Licínia, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que você não se mude definitivamente para os Estados Unidos, mas fique nesse ping-pong que é bom. Sentir um pouco de saudade lá, agora com esse implante dos meus negócios, eu pretendo ficar mais para cá e talvez ampliar esse fornecimento de pratos prontos. Vamos torcer para isso. Obrigado, viu? Obrigado você, Regi. Gente, até o próximo. Todo dia tem Mercado Futuro. Até lá.